meditar um pouquinho nessa palavra. É algo interessante no livro de Tiago. Esse Tiago, ele é o irmão de Jesus. E essa epístola, ou essa carta, ou como você queira, ela foi escrita muitos anos depois que ele assumiu a igreja em Jerusalém. Nessa época aí, ele era o pastor da igreja em Jerusalém, uma das principais igrejas, e ele era pastor dessa época. E aí, quando a gente começa a ler essa passagem desses 4 capítulos, principalmente, a gente vai entender que parece que eles estão na igreja de hoje. Parece que é hoje. Parece que Tiago está ali na esquina, ou então está aqui, ou na outra igreja do outro lado, escrevendo uma carta para todas as igrejas aqui, e a gente vai viver bem isso. Eu vou ler uma parte dela, do capítulo 4, versículo 1 ao 10, mas depois tem a continuação, e aí você depois, se quiser ler todos os capítulos, você vai encontrar que são apenas 5 capítulos, é fácil de ler. Mas no capítulo 4, ele fala de uma advertência ao povo. Esse é o povo de Deus. Esse é um povo de uma cidade que, poderíamos dizer, uma cidade de 90% convertida ou 80% convertida, porque a gente já está pós-Jesus. O Evangelho já tinha se estendido a outras cidades. E em Jerusalém, apesar de ter uma guerra muito grande entre judeus e hebreus, né, o judaísmo e o cristianismo, mas a massa assim já tinha sido bem alcançada pelo Evangelho, né, se tratando que de Jerusalém que saiu as outras igrejas que foram enviados os discípulos, né, os missionários. Então, quando a gente olha para o contexto de Tiago 4, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Eu vou fazer um sermão no texto, lendo o texto e trabalhando o texto. Não fiz esboço, porque a gente vai ler esse sermão, esses versículos e vamos meditar. Olha o que Tiago está dizendo com um povo seleto, um povo de Deus. Ele diz assim: de onde vêm as guerras? Da onde vêm as vossas pelejas? Né? A minha tem guerras e pelejas. A minha tem desorientação e peleja. Da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha o questionamento que ele está fazendo. Porventura, não vem disto a saber dos nossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Versículo 12. Aí vem o que leva a cobiça, o que leva a peleja, a guerra. Olha, cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não sabe pedir, ou não pedis. Quando ele detalha essa parte dessa palavra, quando você lê o pano de fundo da igreja, você começa a entender algumas coisas. Quando ele diz assim, cobiçais e nada tens. O que ele está dizendo no contexto da história em Jerusalém? Ele está dizendo, olha, vocês têm tanta coisa, mas não é o suficiente. Porque tudo que vocês adquirem, depois de um certo tempo, vocês não têm nada. Quer ter um exemplo disso no ser humano? São as crianças. As crianças querem um presente de Natal, querem um presente de aniversário. Elas pedem, e você diz no seu aniversário. É apenas um exemplo, do Natal. Aí chega no Natal, no aniversário, você dá aquele presente que eles tanto cobiçam. Daqui a pouco, eles já não têm mais aquele presente. Por quê? Porque ficou velho, já ganhou, já não tem mais valor. Agora é outra coisa que eles querem. Então, é isso que ele diz, vocês têm, cobiça, acabam não tendo nada, porque não é autossuficiente. O que vocês querem não é autossuficiente, então vocês continuam não tendo nada. Por que ele está usando essa nomenclatura? E nada tem, porque continua pedindo, continua buscando, me dá. Você já reparou que nas nossas orações, eu não escuto a oração de ninguém, mas eu escuto a minha, né? Mas a gente pode ver que de 0 a 100, 90% a gente pede. 10%, e olha lá, 10% é bem otimista, né? A gente agradece por alguma coisa.
Né? Eu geralmente, quando começo a minha oração, já começo primeiro dando graças a Deus por tudo que eu me lembro, sabe, pela vida, e da vida pelo perdão pelo amor pela saúde, pela misericórdia, pelas promessas, pelo futuro que me espera em Cristo Jesus. Eu começo tudo nessa escala, porque quando eu começar a pedir, eu já tenho tempo, né? Eu já exaltei ao meu Deus por tudo que Ele fez. Porque, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que engrandecer a Deus na nossa vida é o perdão de Deus por nós. O perdão que nós ganhamos. Né? Fomos perdoados. E a vida eterna, que é uma promessa do Senhor. Se a gente esquecer disso, a gente vai esquecer de tudo que Jesus fez por nós. Tudo que Jesus fez por nós. Porque a morte não é simplesmente a morte. Mas a morte é uma morte que trouxe vida para quem não tinha. Então a gente não pode esquecer. Né? Matais e sois invejosos. Sabe? Por que a gente, quando matai, o que ele quer dizer sobre matar e ser invejoso? É porque quando a gente cobiça algo que alguém tem, a gente está deixando de ser nós mesmos, porque a gente às vezes nem quer aquilo. A gente apenas quer o que os outros têm. Então você está matando a sua própria necessidade, o seu próprio ideal. Esse matar aí não é matar de revólver, porque ele está falando de irmão e irmão, está falando com uma igreja. Então você mata o quê? Mata a sua gratidão a Deus. Você mata aquilo que você já ganhou, porque você extermina. Porque já que os outros têm, eu também quero ter. Tem gente que é assim. Eles não têm porque precisam, eles têm porque os outros têm. Eu quero ter igual. Se for uma coisa que eu disse para o meu irmão, já falei aqui na igreja, e continuo dizendo, quando meu irmão chegou aqui, meu irmão é mais velho do que eu sou caçula. Quando ele veio para a nossa casa, eu sentei com ele, a gente morava, nós tínhamos uma ilha, né? No meio da cozinha, assim, era uma ilha que nós tínhamos. Já era lá em dentro, né? Tínhamos um balcão assim no meio da cozinha, nós sentávamos para comer ali. Eu digo, olha, Deus é coisa para você. Não queira ter o que os outros têm na sua rapidez. Não abra o olho pelo que os outros têm, porque você tem que ter tempo. Não é porque eles têm que você vai querer agora. Não cobiça. Não desespere. Dê o tempo, o seu tempo. E graças a Deus ele está aí até hoje, não precisou passar por cima de ninguém. Pelo menos que eu saiba não, né? Então se for escuro, mas aí Deus sabe, mas eu não. Nunca escutei nada sobre meu irmão na rua. Também que eu não ando na rua, né? Talvez seja esse o motivo. Né? Eu não ando na rua, é difícil me achar na rua. Eu não tenho tempo para andar na rua. Então, a inveja é esse tipo de coisa, é os olhos que não são suficientes. É deixar de dar graça, por isso que eu disse, é matar a gratidão. Porque um invejoso, ele mata algo, por que ele mata algo? É porque ele esquece de olhar para o que ele tem e cobiça o que não tem. Então, dar a Deus, agradecer a Deus, uma cadeira velha que a gente tem, é uma coisa muito profunda, porque é o que a gente tem, e talvez o que a gente precisa ter agora. Agora, o que a gente vai ter no futuro, só Deus sabe, é uma questão de esforço nosso, né? Porque a misericórdia de Deus, ela está sempre na nossa vida. Não espera porque você é misericórdia, não espera porque você jejua todos os dias, sobe um monte toda semana e lê a Bíblia de frente para trás 10 vezes por dia, que você vai ser uma pessoa abastada de coisa dentro de casa. Vai trabalhar, preguiçoso, porque esse não é o Deus que eu conheço. Você precisa das bênçãos espirituais. Bom, e Deus já deu. Agora, você tem que se esforçar, filho, porque o dia a dia é outra coisa. Não tem um da história do povo de Deus que não se esforçou. O último que experimentou ficar no pátiozinho, ali na varanda da casa, e o povo lá na guerra, caiu no dele. O único que nem foi para a linha de frente, o que deveria ter ido, porque você sabe que quando um rei vai para uma batalha, ele deixa de ser rei e passa a ser general de guerra, ou seja, ele vai na linha de frente. As patentes mudam, mas ele continua sendo rei, mas é através da voz dele. Ele não foi. O que aconteceu? Ele foi ver uma mulher do outro lado, cobiçou a mulher, e depois teve a mulher e ainda mandou matar. Quer dizer, inveja. Matou aquilo que ele era grato, sabe? Aquilo que era de Deus para a vida dele, que já tinha recebido, era
enfim, uma série de coisas. Isso aí, Tiago está falando ao povo, né? E nada podeis alcançar. Por quê? Irmãos, nós não temos força para alcançar nada, se tratando das bênçãos de Deus, se não for por Deus. Lembra que isso é um contexto que está falando para crentes de uma igreja. Combatei e guerreiras e nada teve. Por quê? Não pode. Não pode. Isso não é uma luta pessoal, não é matar pessoal, mas é uma luta espiritual. É em Deus que a gente está pelejando, é em Deus que a gente está lutando o dia a dia. Nós não temos. Tem coisa, tem época que eu digo assim, Deus, abre o mundo espiritual, deixa algumas pessoas da igreja ver o mundo espiritual. Mas não abre na igreja, não. Porque eu conheço o Senhor. Se o Senhor abrir na igreja, vai abrir o lado bom do mundo espiritual da igreja. Abre quando estiver afastado da igreja o mundo verdadeiro espiritual. Aquilo que nos espera sem o Senhor. Por quê? Porque às vezes, irmão, não basta falar. Nós, seres humanos, somos teimosos. A gente precisa ver para crer. É ser humano, não é você, o A, o B, o C. Somos nós. Eu nunca vi ninguém, eu digo para você, na minha vida, 64 anos, 2001 para 2023, 22 anos, não é isso? 22 anos de ministério, eu nunca vi ninguém chegar na igreja. Eu vim aqui, eu quero dar um testemunho. Eu aceitei Jesus por amor, sozinho, de todo o meu coração, eu aceitei Ele, porque eu amo esse Jesus. Eu sempre escutei, eu estava no lado ruim da história, eu estava na pior fase, eu estava com uma doença, eu fui abandonado, me perderam tudo, encontrei Jesus. É só na dor, que no amor eu nunca vi. Nem filho de crente. Eu tenho uma filha que nasceu na igreja, ué. Ele vai passar o quê? Pelo processo. E vai chegar numa época, se nós não orientarmos, isso é uma questão de experiência que eu posso dizer, e outros mais também podem dizer, se a gente não declarar Jesus, se a gente não mencionar Jesus, e o principal, se a gente não viver Jesus, na hora das decisões que ele tiver fora das suas mãos, é problema. Ele vai dizer assim, eu não posso abandonar o Deus de meu pai e da minha mãe, que eu vi muitas coisas. E aí eles voltam para isso, é uma questão de gratidão, uma questão de vivência. Então a gente não pode, né? A gente não pode ficar nesse domínio e nessa ambição própria nossa, porque a gente não pode nada, é Deus que pode. Tem uma época que teus filhos estão lá fora, num lugar, principalmente quando começam a ir para a escola, desde pequenininho. Eles passam 8 horas, 7 horas numa escola, não sei o tempo que passa. A mercê de pessoas que você não tem a mínima da fé dessa pessoa. A mínima. E quanto maiores ficam, piores vão ser bombardeados. A gente crê o quê? A gente crê o quê? Em Deus. Em Deus. Porque a gente sabe que a gente é grato e a gente vai viver. Vamos para o versículo seguinte, o versículo de número 3. Aí Tiago diz assim, ó, pede, vocês pedem e não recebem. Porque pede mal. Né? Porque pedis mal, não tem jeito. Para gastar em vossos deleites. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é falar de ninguém. Porque a gente, pastor, e quem é líder sabe muito bem que as pessoas às vezes confessam para a gente as coisas, né? Um bate-papo, uma orientação, um conselho, confessam para a gente. E a gente tem que ter muito cuidado no que a gente prega, para a pessoa não pensar que a gente está falando alguma coisa para elas. Né? Eu estou aqui para vocês, não estou falando nada para vocês, e também não estou falando para ninguém que vai me ouvir, está me ouvindo ou vai me ouvir depois. Né? Não estou falando, eu estou falando em tese. Eu estou falando em tese. O que eu aconselho a você no longo da caminhada, eu tenho certeza que quem tem pai e mãe, no longo da caminhada de filhos adultos, é que se você serve a Deus, procura pedir a Deus as coisas para a sua vida que possam ser usadas para o reino de Deus. Que possam ser usadas para o reino de Deus. Quer ver uma coisa? Aqui nem tanto, porque aqui carro é algo que todo mundo tem por necessidade, porque não tem muito ônibus.
o ônibus que tem escasso. E depois de uma certa hora ele desaparece. Ele é arrebatado da cidade. Né? Não tem ônibus, não tem trem. Ou você tem carro ou você usa Uber. O Uber você vai usar, mas você vai ter que pagar. Então todo mundo tem um carro. Novo, velho, mais ou menos, mas tem um carro. Não é verdade? Mas às vezes a gente sabe que a gente almeja um carro melhor. Né? Um carro mais novo para quê? Para ter menos dor de cabeça. Não é questão de ser novo, porque o velhinho está nos levando para algum lugar e está nos trazendo. Mas a gente quer questão de conforto, questão de durabilidade, né? E de progredir. Mas às vezes a gente não quer dar carona para o irmão. O irmão está em casa, você passa pelo. Eu digo você é a pessoa, tá? Passa na rua, você vê ele andando, você não para dar uma carona. Então você está pedindo alguma coisa para você e está esquecendo do reino. Quando a gente pede a Deus algo que a gente possa pedir a Deus, lógico que a gente vai desfrutar, mas que pode ser usado no reino, é isso que Deus se agrada. Porque nós não temos nada, irmão. Tudo não é nosso, tudo é de Deus. A gente sabe disso. Não adianta você ter o melhor emprego da vida. Não adianta você ter o melhor salário da vida, o melhor carro da vida, a melhor casa da vida. Porque chega um dia que alguma coisa acontece, nada daquilo vai te sustentar, ou vai te ajudar a manter aquilo. Mas uma coisa eu digo, quando a gente tem o amor de Deus, a gente não é desamparado. Quando a gente aplica no reino de Deus, a gente não sabe, a gente tem retorno. É por isso que às vezes a gente vem para essa terra, a gente anseia muita coisa e a gente esquece o primordial. O primordial é que aqueles que servem a Deus lá no Brasil, quando vem para cá, continuem servindo a Deus. E melhor. Melhor. Eu acho que a minha luz humana deveria servir a Deus melhor aqui. Por quê? Porque lá tinha necessidade. Aqui tem menos necessidade. Menos. Então aqui você tem condições de um carro para ir e voltar, um trabalho que te vai dar um dinheiro por semana, né? É uma verdade que a gente não pode dizer em relação ao Brasil. Para muita gente. Para outros sim, mas para a maioria é muito grande. Não. Claro que não. Não é uma via de regra. Mas o que a gente tem que fazer? Aproveitar que a gente tem esse favor de Deus e vamos trabalhar no reino. Vamos ajudar o reino. O que a gente pode ajudar o reino? Se você não trabalha com algum departamento na igreja, apoie a sua igreja. Esteja na sua igreja. Irmãos, peraí. As pessoas pede as coisas, Deus dá, a primeira coisa que ela acontece é subir da igreja, para desfrutar daquilo que ganhou. Não é? É por isso que o problema do rico não é só passar no buraco da agulha. Tem outro texto que também diz que o coração do rico não entra no céu. Não entra no céu. Por quê? Porque ele deixa de adorar a Deus por causa da riqueza e se acha o suficiente. É isso que ele está dizendo ali, ó. Então pede mal para gastar em vossos deleites. É olhar para dentro do umbigo e dizer assim, é o que me faz bem, o que me faz bem. É por isso que uma vez, eu gosto de contar isso, porque a gente pode contar, porque a gente não menciona nomes. Né? A irmãzinha tadinha me ligou, eu não vou para, porque até então eles trabalhavam junto com a gente na igreja. Não vou para a igreja porque meu marido vai trabalhar hoje. Tá bom, não vai trabalhar hoje. Vai trabalhar, você não pode ir para a igreja, certo? Só que eu não estava pregando daquele jeito. E quando eu sento ali, que tem os pastores que pregam, tem os que pregam em cima, eu pego meu telefone e começo a jogar a mensagem para todo mundo que eu tenho no meu contato. Eu digo, eu não vou, mas eu vou apurrinhar eles. Eles vão ter, ou vão, pelo menos vão receber o meu alerta. Se vai ver ou não, eu estou jogando Jesus nele. Estou fazendo meu evangelismo. Não é sério? Estou fazendo meu evangelismo. Se eles vão olhar, não, aí é outra coisa, que aí eu já tirei o peso das minhas mãos. Se eu tenho na minha mão, eu posso fazer, eu vou fazer. Aí quando eu abro o telefone para mandar a mensagem, a irmã está indo para Nova York. O marido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mandei a mensagem, ô irmã, antes de ir, passa aqui, vamos morar juntos. Nunca mais apareceu.
pecado? Claro que não. Nenhum pecado, nenhum. Mas tem coisas que você não precisa pedir, fazer errado para poder ir. Vai. Sabe? Tem coisas, irmão, que a gente pode fazer sem deixar de dar a Deus a graça que Deus merece. Tem sim. Sabe? Claro que tem. Porque às vezes a gente quer pensar na gente. Na gente. Quando você vai para aquelas igrejas no Brasil, nos cultos de tarde da bênção, amanhã da consagração, o meio-dia não sei de quê, a meia-noite não sei de quê, está cheio. Porque tem gente necessitada demais. Agora, vai ver que aqui estão trabalhando, que tem seu carro do ano, o seu bom trabalho, você está lá na igreja. Vai ver se não é irmão que tem um filho na droga, a filha na prostituição, os filhos fora de casa, o marido bebendo. Vê se lá na maioria não são pessoas que estão, na maioria, porque eu roubo a igreja quando eu vou no Brasil. Mas toda vez que eu vou, eu prego muitas. Eu sei as orações que o povo pede para poder fazer. Então a gente sabe que o povo está ali carecendo de Deus porque a família está destruída, a saúde está destruída, a vida financeira está destruída, sabe? Então eles têm que estar lá, porque não tem jeito. Mas os que não precisam, não, vai uma vez por semana, vai 2 vezes por mês, ou uma vez por mês. Por quê? Porque tem que gastar com o seu deleite. Então agora eu estou ganhando dinheiro no bolso. A verdade é essa, a gente sabe disso. Isso aí já está acontecendo lá em Jerusalém. Olha, depois de Cristo, lá em Jerusalém. Deixa eu ver qual foi o ano que ele escreveu, só para a gente ter uma ideia, porque parece que foi ontem que ele escreveu, né? Olha, deixa eu ver se tem aqui. Ó, a data que ele escreveu isso, olha, ano de 45 a 49 depois de Cristo. Ano 45, 0045 a 49. Parece que ele está escrevendo hoje. Olha, irmão, deixa eu dar uma coisa para você. O povo, a raça humana é tão ruim. É por isso que Jesus disse para aquele homem: por que tu me chama de bons? De bom? Bom? Só Deus. Porque Jesus ali era homem, né? Jesus homem. Falando como homem. Bom só Deus. A gente é tão ruim, um ser humano, que depois que Jesus morreu, tudo voltou a gandaia adiante. A gandaia voltou toda. Mas por que você está falando isso? Se não tivesse voltado, não tinha a Bíblia, não tinha o Novo Testamento escrito, que até hoje a gente lê. Porque senão a gente ia se perder de novo. Já se perdeu no Antigo. Aí Jesus morre, faz o sacrifício, zera a página, nova vida, agora em Cristo. Se não tem a Bíblia, a gente está caindo na cadeia de novo. A gente precisa ter, a gente precisa ouvir, a gente precisa ler. É por isso que o tema de hoje, que eu coloquei aqui, do foco de hoje, o tema está dizendo: ler, meditar e praticar. Porque senão não adianta. Se você não ler a Bíblia, se você não meditar, o que é? Pensar naquilo que você tá lendo, porque senão não faz sentido, vamos ter uma leitura robótica. E se você não praticar, não faz sentido. É o que Tiago está trazendo à tona para aquele pessoal: rapaz, vocês conhecem o Evangelho, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês conhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e vocês estão aí, ó, brigando, invejando um ao outro, sabe, pedindo mal, preocupado com os seus próprios, esquecendo dos outros que estão necessitados. O que acontece com vocês? O pilar da igreja que Cristo deixou é amar o próximo. Depois de certo que você tem que amar a si mesmo, amar o próximo como amar a você mesmo, mas não é amar ao ponto de apenas de querer para você e esquecer o próximo, deixar o próximo de lado. Não, de maneira alguma. Isso não é o caráter que Cristo deixou para a igreja. Esse não é o caráter que Cristo deixou para nós. É isso que Tiago está chamando atenção. Eu vou desfolhar um pouquinho mais rápido para a gente chegar onde a gente quer chegar e ter a atenção de hoje. Olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu explicar esse adúlteros e adúlteras. Não é sexo, não é sexo, mas é adorar a outros deuses.
desviar a sua atenção de um Deus para o outro. Eu estou falando para vocês que isso aí é uma palavra dita para a igreja. Isso não é uma palavra para o mundo, isso não é uma palavra de evangelismo. Isso não é uma palavra que Jesus teve com a mulher no poço, né? Ela chegou para ele. Não. Isso é para a igreja, irmão. A gente não pode chamar as pessoas de adúltero dentro da igreja de adúltera. Mas ele está chamando num sentido espiritual. Não sabeis vós que a amizade com o mundo. Que mundo é esse? O sistema. Aquilo que o mundo está dizendo para você fazer, você não pode fazer. Não. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Lógico, isso é uma questão objetiva de ser. Lógico, você trabalha com o patrão manda você fazer um serviço, você faz. Mas se ele mandar você roubar, não roube. De maneira nenhuma. Se você mandar você enganar, não engane. Um dia, uma época na minha vida, me tiraram do meu posto de gerente de um departamento e me colocaram para ser vendedor de carro. Você quer? Quero. Era coisa nova, porque eu tinha a vantagem do inglês, do português e do espanhol. 3 línguas que, bom, o português eu não arranhava, falava direito, né? Mas o inglês e o espanhol a gente arranhava bem. Então eu podia pegar 3 tipos de pessoas para poder vender carro. Logicamente que os imigrantes é muito melhor do que o americano. O americano quase não compra carro usado, quase não compra, mas tem alguns que compram para a filha que vai para a faculdade, esse tipo de coisa assim. Mas o imigrante vai comprar carro usado, carros usados bons no dealer. Então eu tinha vantagem. Só que chegou um momento que eles lá atrás, na garagem, no escritório da garagem, que conserta os carros, preparava os carros, eles davam uma garantia para o departamento de vendas e que depois não era verdadeiro. Ou esse carro está bom, o carro estava com problema. Ou foi trocado o motor, mas não foi trocado o motor. Sabe? E a gente vendia como tal. O que acontece? Quando eu vendia para o imigrante, em cima de quem que ele vinha? Ele não vinha lá no escritório, aonde consertava na oficina para dar. Não, era em cima de mim, porque eu entendia ele. Aí eu chegava lá dentro, tive que fazer isso, manipular não sei o que, para poder vender esse carro, era bom, blá. Aí quando você vai descobrir, existiu uma mentira. Aí quando aconteceu isso, eu fui na sala do meu gerente, do dono, eu falei, não. Se você me mandar de volta para onde eu vim, você pode me mandar embora, porque eu vou embora. Sabe por quê? Eu estou numa igreja. Aí vai chegar uma época que eles vão dizer que eu estou mentindo para eles. E eu estou mentindo para eles, sem saber o que vocês estão fazendo por trás. Aí, quem é que vai levar a culpa? Eles não te conhecem. Quem vai levar a culpa? Quem? Eu moro lá em Denver, né? Eu morava em Denver, vou passar por... Não. Pode mandar embora. E adivinha o quê? Manda embora. Porque para onde eu estava, eu não podia voltar. Esse é o tipo de coisa. Esse é o mundo, irmão. Esse é o mundo. Aí você perdeu? Perdi o trabalho depois. Consegui outro. Eu estou aqui até hoje. Melhor do que eu estava. Você está me entendendo? Melhor do que eu estava. Graças a Deus, depois daquilo tudinho ali, passamos um momento apertado. Claro que passamos. Deus não deixou a gente passar fome, quase passamos. Mas não deixou, a gente teve socorro de igrejas ali, igrejas americanas. A série de coisas que aconteceu depois nas suas escalas, não por causa disso, mas nas suas escalas. Enfim, chegamos até aqui e graças a Deus, daquela parte eu não compartilhei com o mundo. Entendeu? Porque quando ele me perguntou, você não quer saber o que eu falei para ele. Eu falei uma palavra mais dura, eu digo, não, isso é porque eu não vou viver. De maneira nenhuma. Mentir, não posso mentir para meus amigos, de maneira nenhuma. E os vendedores de carro vendiam carros americanos e só espraguejavam. Eu não vendi nada. Que coisa. Eu digo, eu também não vendi. Eu digo, é o seguinte, eu vou embora. Se eu não vender a semana que vem, eu vou sair. Vamos lá para o McDonald's fritar um hambúrguer. O que é? Tá vergonha? Eu digo, infeliz, está morrendo de fome sem ganhar dinheiro. Por que no frito hambúrguer vai ganhar? Na época o salário era 7,35, 8,35, uma hora, acho que era, não era isso tudo não, né? Era menos que isso, né? 5 alguma coisa, eu não sei, mas não me lembro. Era pouco, era bem pouco, tá? E aí eu digo, vamos ganhar hambúrguer. Que é isso, é uma vergonha, eu digo, vergonha. Não é nada.
Eu me lembro de um pouco tempo, a gente limpava um escritório aqui, eu e Cídio. Aqui no mesmo prédio onde tem a igreja de Adventista, não é? A gente limpava um escritório do Estado ali, que tinha um departamento, a gente limpava de manhã, coisas lá dentro. Aí eu estava, era época de neve, e todo mundo que limpa, os locais, sabe que na época de neve, a areia entra muito para dentro dos escritórios, porque é sujo, né? Limpar no tapete, fica cheio de areia, então a gente tinha que vecar bem aquele tapete, areia em volta. Eu estava lá vecando, passando pano, aí entrou um homem, chegou para mim, essa empresa é sua? Eu digo, não, sou funcionário. Eu não faço isso não, de maneira nenhuma. Eu? Não faço não. Eu digo, bom, cada um faz o que quer, né? Mas eu faço, tá bom. E a conversa, para não estender a conversa ficou por aí, ele ficou lá falando, eu acabei do meu trabalho, fui lá para dentro. Só que quando saí, entrei no meu carro, eu e Cília, ele estava andando a pé, eu quase abri a janela, agora você vai a pé, eu vou no meu carrinho. Viu, feio, bonito, quase mais. Eu digo, enterra o velho homem, enterra ele, deixa ele morto, não revive, não ressuscita, e vai me xingar, eu vou ter que dar mais fora. Deixa ele lá, ele vai ficar a pé do mesmo jeito. Não é verdade? Ele vai ficar a pé do mesmo jeito. Enfim, essa é a vida. A gente não pode se envolver nesse sistema do mundo, de maneira nenhuma. Porque senão, irmão, se a gente não tiver a fé pautada na palavra de Deus, essas coisas nos absorvem, essas coisas nos corrompem, sabe? Nos corrompe. Eu sei o quanto, eu imagino o quanto pessoas que trabalham no centro de pessoas que não são evangélicas, o que elas sofrem, o que elas escutam, o que elas são convidadas a participar de assuntos como pedir opinião, para estar envolvido no sistema. Porque quando eles conseguem nos envolver, é o que o Salmo número 1 diz, fica distante, não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande no caminho, porque quando você anda ou senta, você faz parte. E esse mundo não é o nosso mundo. A gente está depassado. Vamos lá, 4 e 5, para a gente meditar e terminar por aí. Olha, cuidai-vos cuidai vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que habita tem ciúme. Espírito de Deus. Tá? A gente vai de 2 em 2, tá? Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a gente fala isso, eu vou parar aqui para a gente entender mais. Quando a gente fala de humilde, a gente pensa que humilde é aquela irmãzinha, o irmãozinho que entra assim. Você sabe, né? Você é um estúpido. Sabe quem eu sou? Você é um ignorante. Você sabe quem eu sou. E pensa que humilde é isso. Humilde não é isso não, irmão. Humilde não é aquele que fala manso. Não. Fala manso porque fala manso. Humilde é aquele coração verdadeiramente humilde, coração. Sabe? Você pode ser a pessoa falante, você pode ser a pessoa extrovertida, mas a humildade é reconhecimento que o outro pode ser mais importante do que você, que o outro pode ser melhor do que você, que o outro às vezes merece mais do que você. Esse é humilde. Que tem um alto reconhecimento das coisas. Porque eu conheço muita gente, irmão, necessitada nesse país, que chegam aqui necessitados, e que às vezes você vai oferecer uma ajuda, eles dizem, não preciso não. Aí eu estou igual ao outro, velho, cara, você está na pena, cara. É o que eu posso te ajudar. Não, mas eu não quero isso não. Eu não quero. Então, ó, vai à luta. Se vira. Essa é a verdade. Eu já falei muitas das vezes, mas eu sempre pego porque eu falo e nunca faço. Quantas pessoas passam pela igreja? Não é só por aqui, nas outras também, porque os pastores conversam com a gente conversa entre si. Elas só passam para se aproveitar da igreja. Deve ter sido lá em dentro também, deve ter conhecido alguém lá em dentro desse jeito. E a igreja abre o coração, abre os braços, faz. Daqui a pouco, a primeira coisa que elas fazem é quica. Não quica porque vai para outra, não. Ainda bem se fosse para outra. Ó, está no reino, é reino. Vão para o mundão. E sabe de uma coisa? E nunca retornam para dizer assim, obrigado. Porque quando eu precisei do primeiro passo,
Foi aqui que eu aprendi a dar, nesse país. Não é que a gente precisa disso, não. Mas aquilo ali é a humildade que Deus está falando. Sabe? Nós, eu e a minha família, já ajudamos muita gente fora da igreja. Muito. Muito. Sabe quantos voltaram na minha casa para dizer assim, poxa, muito obrigado? Nenhum deles. Ah, mas então vocês esperam? Não é questão de esperar. É questão de saber que a gente ajudou a pessoa certa. E me parece que nós ajudamos. Porque aquele que tem consideração, aquele que tem gratidão, ele é humilde. Porque sabe que quando precisou, a gente ajudou. Quando eu estou aqui no escritório, quando a gente está limpando o carro, tem alguém que quer fazer um processo de passaporte, vem aqui e as pessoas chegam aqui às vezes necessitadas, irmão. Necessitada. Eu cheguei até a comprar a máquina para fazer foto de passaporte. Depois não deu mais tempo, não deu mais jeito, ela queimou, eu tinha que comprar, era muito gasto. Por pouco que a gente adquire. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou parar de fazer foto também. Porque antigamente, quando chegava aqui, eu fazia até foto, dava de graça o trabalho para eles. Eu nunca me importei. Porque eu não espero deles para poder viver, eu espero de Deus. E eu acho que eu investindo na vida de alguém, em Deus, eu tenho retorno de Deus. Não é que eu faço para ter retorno, mas Deus ajuda a quem ajuda. É tanto que a gente recebe, não é verdade? Quantos já fizemos? Mas você pensa que depois eles vão? Eu vejo eles na internet, aqui na página, na rede social, às vezes eu vejo, ele está bem, ele está bem. Isso acontece muito. Então o humilde, irmão, não é aquele de cabeça baixa, que se veste muito, pode até ser externamente é humilde, mas aquele que o coração é quebrantado, aquele que é um coração reconhecedor de tudo que Jesus fez e que as pessoas fazem por nós. Mas nada disso vai além se você não tem fé. Sabe por quê? Porque se a gente não tem fé naquilo que Jesus nos deu para nós, a gente não cumpre esses mandamentos do Senhor. A gente não faz o possível para a gente fazer. Não faz. Aí, se a gente não tem fé nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente precisa já foi decretado no mundo espiritual. Todas as sortes de bênçãos, a palavra de Deus diz que já foram vencidas e dadas para nós. Toda sorte de bênçãos, até aquela que a gente não vê. Às vezes a gente muda de situação, muda de lugar, muda de amizade, alguma coisa, uma mudança total, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, mas aí Deus começa a formar um novo mundo, sabe? Uma nova etapa, com pessoas novas que vêm e nos abraçam e nos abençoam. Sabe por quê? Por mais que a gente tenha mudado o nosso plano, a nossa atmosfera, a nossa fé em Deus nunca deixou de existir. Por quê? Porque a gente lê a palavra de Deus, a gente medita e a gente pratica. A gente não deixa esses três pilares da nossa vida: ler, meditar e praticar. É muito simples, mas é verdade. É desse jeito. É simplesmente desse jeito. Essa noite é a noite que a gente está aqui para aumentar a nossa fé. Mas de que forma? Através da palavra de Deus. Então, se a gente ler, meditar e praticar, olha quantas coisas Tiago, e tem mais, depois você pode ler, quantas coisas que Tiago diz. E Tiago não diz mais: aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Está pecando. Na mesma caminhada, ele está dizendo tudo isso. A igreja, ele está falando para a igreja, irmão. Ele está doutrinando a igreja. Isso é como se fosse um culto de doutrina de Tiago para a igreja, para nós esse dia. Eu creio que Deus possa, eu peço que Deus abençoe a vida de vocês, a nossa vida, e que a gente possa crescer através dessa palavra. Sabe? Tudo que você fizer, envolva o reino de Deus nos seus planos. Envolva mesmo. Ah, eu preciso abrir uma sociedade. Bota Deus no meio da sociedade. Coloca Deus no meio da sociedade. Senhor, abençoa. Muda o meu coração, o coração do meu parceiro. Se não for, Senhor, para fora. Ou me tira ou tira ele. Sabe? Me tira ou tira ele. Agora dá para ele uma coisa boa, para que ele possa vencer a vida dele. E a gente vai caminhando com o Senhor aqui. O Senhor dá para a gente o que
o Senhor quiser. É desse jeito que a gente tem que caminhar. Sabe? Desse jeito a gente tem que caminhar. Então, o que você pode imaginar de que é bom para você, seja bom para o reino de Deus. Constituir uma família, que a sua família seja bom para o reino de Deus. O que seja, os filhos sejam uma bênção na casa do Senhor, a mulher seja uma bênção na casa do Senhor, o marido seja uma bênção na casa do Senhor. É desse jeito que funciona. Mas para isso a gente tem que ter fé na palavra de Deus. Porque operando Deus, irmão, quem impedirá? Não é verdade? Quem impedirá? Eu espero que Deus possa abençoar a vida de vocês, as nossas vidas nessa noite, e que a gente possa meditar um pouco mais. Leia o livro de Tiago, é muito bom. Não lê só a parte da língua, não. A língua, eu não quis falar da língua, porque não é a nossa visão dessa manhã, né? Dessa noite. Não é a nossa visão da manhã, já foi de manhã. A gente pega muito de manhã à noite. Quando é de manhã eu falo noite, quando é de noite eu falo de manhã. Então, enfim, os irmãos já me conhecem, sabem muito bem que é hoje, é agora, tá? Deixa a língua de lado, porque a passagem da língua é uma outra hora, outro dia. A visão é essa mesmo. Meditar, saber o que pediu. Porque o Senhor, Ele é bom para conosco.